Olá, meu nome é Paulo Henrique e eu vou estar com vocês nessa aula de planejamento e controle da produção. É uma aula que, no geral, nós vamos falar sobre administração da produção, mas mais especificamente na parte do PCP, do planejamento e do controle da produção. O planejamento e controle da produção, é sempre bom a gente ter essa introdução para ter um panorama geral do que é planejamento e controle da produção. Alguns conceitos muito importantes no PCP é a nossa segunda aula, demanda dependente, demanda independente. Vocês vão ver que são conceitos fundamentais para entendermos que tipo de planejamento e controle da produção vamos utilizar nas organizações. Aí vamos entrar numa aula que é previsão da demanda, é uma aula muito técnica por sinal. É muito sério a gente falar de previsão de demanda, porque tem muita gente que usa adivinhações para fazer previsões, mas aqui a gente vai ver de uma maneira metodológica, com métodos para isso, tá bom? Em seguida, a gente vai ver sobre SOP, que é o planejamento das operações e vendas, como é que a gente enxerga a partir da previsão de demanda, vai fazer nosso planejamento das vendas e das operações dentro das organizações. Logo em seguida, nós vamos ver o planejamento agregado da produção, que por vezes se confunde ou alguns autores tratam como planejamento da capacidade, mas a palavra agregado no sentido de ver mais amplo o planejamento da produção. E aí a gente começa a entrar no planejamento mais detalhado. Vamos ver o MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais, e a evolução do MRP, que é o MRP2, que é o planejamento dos recursos de produção. Até aqui a gente vai ver num escopo abrangente. Alguns tratam o MRP2, inclusive, como uma filosofia de gestão da produção. Então a gente vai ver de uma maneira mais holística da produção. Logo em seguida, a gente vai entrar numa parte mais operacional, que é o MSP, que é o planejamento mestre de produção. O sequenciamento e a programação da produção é realmente a parte que você põe a mão na massa, né? A gente não vai produzir, mas vamos entender efetivamente como é que a gente faz o planejamento e o controle da produção atuar dentro das organizações. E aí eu trouxe, numa última aula desse programa, filosofias especiais para o PCP para a gente pensar, que são importantíssimos. Eu estou tratando como filosofia, mas alguns tratam como métodos, como sistemas, como modelos, que é o ERP e o JIT, Just in Time. Nós vamos ver sobre isso e vamos enxergar como que essas duas formas de pensar, essas duas maneiras de enxergar a produção de uma organização podem fazer toda a diferença nos seus resultados.